Fala, Fogão! O Botafogo encara o Curitiba nessa sexta-feira no Couto Pereira numa partida em caráter decisivo. Mas infelizmente teremos um desfalque importante, não apenas para esse confronto diante do Coxa, como também para a sequência desse retorno da Série B. Diego Gonçalves tem uma lesão no quadril e desfalca o Botafogo de 4 a 6 semanas. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é o regime centralizado de execução, uma alternativa que o Botafogo está buscando na Justiça para poder contornar o cancelamento do ato trabalhista em virtude do não pagamento de algumas parcelas e também desse pedido da instauração de um regime especial de execução forçada, que poderia bloquear de repente até 30% de todas as receitas do Botafogo para poder honrar com os credores trabalhistas. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente esse desfalque de Diego Gonçalves, que deve deixar a equipe do Botafogo durante 4 a 6 semanas. Nesse período, se ele ficar as 6 semanas para poder se recuperar e voltar a atuar, o Diego Gonçalves pode desfalcar o Botafogo em até 10 partidas. Então o nosso problema, ele vai muito além desse jogo contra o Curitiba. É claro que é uma pena não poder contar com o atleta para esse confronto, que tem esse caráter decisivo, não dá pra gente negar. Curitiba é líder, o Botafogo tentando entrar no G4, mas a gente tem que olhar pra frente. Não dá pra ficar chorando leite derramado. A lesão já aconteceu, uma lesão no quadril e, obviamente, vai levar esse tempo aí de 4 a 6 semanas. Um mês e meio, para ele poder estar bem e voltar a jogar. Desde que o Anderson Moreira assumiu o Botafogo, o Diego Gonçalves, ele é titular consistentemente em todos os jogos. E veio crescendo seu desempenho desde o momento que estreou com a nossa camisa, verdade seja dita. Tem se tornado um jogador ali muito importante e a torcida botafoguense reconhece a contribuição do atleta. Então não dá para negar, vai fazer falta. Mas pensando aqui nas opções que o Botafogo tem para poder substituir o atleta, a primeira alternativa que me vem à cabeça, uma alternativa simples, seria a entrada do Enio pela ponta esquerda. O Enio que no sub-20, ele faz justamente essa função. E se a gente comparar Diego Gonçalves com o Enio, eles têm algumas características bem semelhantes. Tanto o Diego Gonçalves quanto o Enio gostam de fazer o 1 contra 1, de partir para cima da marcação, de tentar uma jogada individual. O que ajuda o Botafogo a quebrar essa última linha do adversário com um drible, por exemplo. Então essa característica do Enio se assemelha à do Diego Gonçalves. E na parte tática, defensivamente falando, nem Enio, nem Diego Gonçalves fazem um retorno tão forte. Se você pegar o mapa de calor do Diego Gonçalves ao longo das partidas, essas partidas sob o comando do Anderson Moreira, você vai reparar que ele volta até certo ponto. Normalmente é assim. O Marco Antônio, por exemplo, faz um trabalho tático, defensivo aqui, muito mais intenso do que o Diego Gonçalves. A gente tem que reconhecer isso. Então, quando a gente pega as características do Enio com as características do Diego Gonçalves, seria a alternativa à substituição mais natural para mexer o mínimo possível na estrutura da equipe. Mas essa é a única opção? Não, não é a única opção. E no próprio jogo diante do Vila Nova, ficou bem evidente uma linha de pensamento que a comissão técnica possui. De repente, a inversão do Marco Antônio caindo pela ponta esquerda e a entrada do Varley lá pela ponta direita. Foi isso que aconteceu nessa partida diante do Vila Nova no fim de semana. Não seria a minha escolha. Não gosto do Marco Antônio atuando pela esquerda. Ele é um cara que pega a bola na esquerda e acaba centralizando. O Diego Gonçalves, ele tem essa alternativa e também levar no fundo, porque ele tem o drible para levar no fundo. E o Enio tem essa característica. Já o Marco Antônio não. Ele tem uma característica de jogo que, atuando pela esquerda, obrigatoriamente a gente vai ver o Marco Antônio centralizar. E aí a gente vai depender muito da ultrapassagem do lateral. Se o lateral não passar, o Botafogo não vai ter a linha de fundo aqui do lado esquerdo. Já o Marco Antônio pela direita, embora ofensivamente ele não esteja conseguindo fazer grandes atuações, ele tem esse papel tático, que para o Anderson Moreira é muito importante. O Varley na ponta direita não consegue contribuir da mesma forma como contribuiu quando jogou de lateral. Sinceramente, o Varley na ponta direita ele não consegue agregar. Até hoje, quando atuou na ponta direita, não conseguiu agregar. Quando jogou de lateral, foi regular. Entregou algumas exibições ali que a gente consegue falar que foi ok ali, numa média interessante.
Agora, de ponta, o Varley não consegue fazer a linha de fundo, ele não tem 1 contra 1, então a gente vai ter 2 jogadores atuando pelas pontas que não vão conseguir quebrar essa última linha com um drible, porque nem o Marco Antônio, nem o Varley vão partir para dentro da marcação em relação a dar profundidade à equipe. Então essa alternativa não me agrada sinceramente. Só que a gente tem uma terceira e uma quarta também. A terceira alternativa, que é muito improvável da comissão técnica utilizar, seria o quê? Você passa o Chay para a esquerda, adianta o Pedro Castro e entra com o Oyama, fazendo uma dupla de volantes Barreto e Oyama com o Pedro Castro um pouco mais à frente. Só que essa alternativa ela é muito improvável. Todo mundo sabe que o Chay centralizado, ele rende muito mais, né? E quando você coloca o Chay pela esquerda, você obriga o atleta a se desgastar fazendo esse retorno tático. Já com o Chay jogando centralizado, na hora da marcação, naquele 4-4-2, o Chay fica ao lado do Navarro e se desgasta muito menos. É uma opção? Sim, é uma opção, principalmente pensando nessa partida diante do Curitiba, mas é uma opção muito improvável, tá? Não acredito que a comissão técnica faria isso, porque a gente tem que pensar aqui o seguinte: se fizer essa mudança, a gente vai estar fazendo uma mudança em várias posições por conta da ausência de um único atleta. Então não faz muito sentido, numa partida com caráter decisivo como essa, diante do Curitiba lá no Couto Pereira, uma mudança em várias posições, simplesmente porque um atleta não vai poder atuar. Sinceramente, essa é uma alternativa muito, mas muito remota. A quarta opção que o Botafogo teria, que não seria especificamente para essa partida diante do Coxa, é a contratação de um outro atleta para atuar pelas pontas. O Botafogo fazer um mapeamento de mercado para verificar se existe uma oportunidade aí para trazer mais um reforço para atuar pela ponta direita ou pela ponta esquerda. De repente, um jogador que tem essa capacidade de atuar por um lado ou pelo outro. Essa é uma alternativa, pensando, nessas 4 ou 6 semanas que podem chegar até 10 jogos sem o Diego Gonçalves. Então, de repente, o Botafogo pode fazer esse mapeamento de mercado para trazer mais um reforço para atuar pelas pontas. Agora, sinceramente, se for para trazer um atleta qualquer só para dizer que contratou, é melhor você olhar para a base. De repente subindo um Vitinho, um Riquelme, para compor o banco pelo menos, enquanto o Botafogo faz esse mapeamento de mercado. Acredito que o Botafogo internamente esteja avaliando isso, mas ainda não tem nenhuma notícia, nenhuma informação sobre eventuais interesses do Botafogo nesse ou naquele jogador, certo? 4 opções, quero saber qual que você prefere. Agora, um outro ponto que eu quero comentar nesse vídeo é o regime centralizado de execução. Um pedido do Botafogo na Justiça para poder bloquear o tal do RIF, o regime especial de execução forçada. Por que tudo isso aconteceu? Vamos relembrar aqui rapidinho. O Botafogo tinha o ato trabalhista, certo? O Botafogo vinha pagando as parcelas mensalmente, tudo certinho, até que começa a pandemia. E aí, com a autorização da Justiça, o Botafogo não pagou as parcelas de 2020 de abril, maio, junho e julho. Só que quando chegou no fim do ano de 2020, o Botafogo voltou a não pagar parcelas. E aí, com isso, a Justiça decidiu cancelar o ato trabalhista do Botafogo, que foi justamente quando começou a acontecer aquela chuva de penhoras, você deve lembrar. Foi uma série de notícias, uma atrás da outra, do jogador A, do jogador B, do jogador C, todo mundo entrando individualmente na Justiça para poder tentar a execução individual da dívida, pedindo a penhora de verbas do Botafogo, certo? Receita de TV, transferência, enfim, tudo isso entra na reta. Essa chuva de processos individuais, com todo mundo tentando a execução do seu próprio problema, a Justiça do Trabalho então decidiu intervir, pedindo a instauração do Regime Especial de Execução Forçada, o RIF. Estava se falando inclusive de uma execução na casa dos 100 milhões de reais. Quando saiu a notícia sobre o RIF, de uma execução na casa dos 100 milhões de reais, o torcedor botafoguense, de modo geral, ficou desesperado, pensando: meu Deus do céu, o fim do Botafogo, como é que vai fazer? Só que é uma decisão desfavorável, logicamente, que cabe recurso. Então não existe ainda aquele pavor extremo, um pesadelo completo, porque cabe recurso e o Botafogo naturalmente está fazendo o seu papel, que é entrar com recurso. Só que agora surgiu um novo elemento. Com a lei do Clube Empresa, que foi sancionada pelo presidente da República, surge a possibilidade desse pedido do regime centralizado de execução. E quais são as diferenças aí básicas entre o Regime Especial de Execução Forçada, o RIF, e o Regime Centralizado de Execução, o RCE? Em resumo, basicamente, de forma bem simples, o RIF, pegando como base a decisão do Vasco, tá? A decisão da Justiça em relação ao Vasco, o RIF poderia bloquear uma série de receitas, todas as receitas aí que você pode imaginar do Botafogo, na casa dos 30%, que foi o que aconteceu com o Vasco. Então dá pra gente imaginar que no caso do Botafogo também chegaria a esse nível, 30%. Só que esses 30% diz respeito apenas às dívidas trabalhistas,
não engloba todas as dívidas do Botafogo. É só em relação às dívidas trabalhistas. Então ficaria muito pesado. Já o regime centralizado de execução é até 20%. Então esses 10% aí de diferença do RIF para o RCE faz uma baita diferença na vida do Botafogo. Tá? A gente está falando aqui, por exemplo, se for 100 milhões o faturamento do Botafogo, são 10 milhões de diferença. Com o RIF seria 30 milhões indo para as dívidas trabalhistas, com o RCE vão 20 milhões, 10 milhões de diferença. Então realmente é um impacto bem mais reduzido. E o Botafogo está tentando se basear nessa lei do clube empresa, seguindo o mesmo caminho do Vasco, né? As duas equipes estão passando por processos muito semelhantes e está seguindo o mesmo caminho do Vasco. Fez esse pedido do regime centralizado de execução e caso a justiça entenda que o mérito do Botafogo é ok, vale, o Botafogo vai ter que apresentar para a justiça um plano de pagamento dos credores, que tem que ter um prazo de 6 anos, considerando esse bloqueio, digamos assim, de 20% da receita mensal indo para o pagamento dos credores. Aí reside um grande X da questão, porque o Botafogo tem dívidas trabalhistas que, se a gente bloquear 20% todo mês da receita do Botafogo durante 6 anos, ainda assim não será suficiente para zerar as dívidas trabalhistas. Aí reside o grande X da questão, porque o Botafogo faz o pedido, mas a justiça tem que entender que o Botafogo tem a capacidade, num prazo de 6 anos, de honrar com os pagamentos, de conseguir cumprir esse pagamento. E para o Botafogo conseguir isso, ele obrigatoriamente tem que elevar bastante o seu nível de receita. Com o nível atual de Série B, não consegue. Subindo para a Série A, via de regra, o Botafogo fatura na casa dos 180 milhões de reais, vamos colocar. 20% de 180 dá 36 milhões em um ano. Se a gente multiplicar isso por 5, ainda assim vai ficar bem distante do montante que o Botafogo deve em termos trabalhistas. Então o grande problema do Botafogo nesse momento, para poder ver o regime centralizado de execução aprovado, é conseguir mostrar para a justiça que teria capacidade de honrar com essas dívidas trabalhistas nesse prazo de 6 anos com essas regras. Se o Botafogo conseguir ter aprovado o regime centralizado de execução, possivelmente o regime especial de execução forçada, o RIF, vai ser indeferido. Então a gente vai conseguir se livrar desse problema. E ainda vale comentar aqui, com o regime centralizado de execução, essas penhoras que toda hora aparecem no radar do Botafogo, elas vão ser cessadas. Por quê? Vai ter um regime centralizado. Então os processos, até depois de 2014, né, que são os processos, as dívidas que o Botafogo fez depois de firmar o ato trabalhista, lá de 2014, tudo isso vai entrar nesse regime centralizado. Então as penhoras individuais, elas vão congelar, elas vão parar. O que para o Botafogo é muito positivo. Só que para tudo dar certo, a elevação da receita do Botafogo é um ponto fundamental. Se o Botafogo não conseguir elevar sua receita, toda essa ideia aqui vai por água abaixo. E aí, possivelmente, a justiça vai, obviamente, tentar instaurar o RIF, que para o Botafogo seria muito ruim, poderia asfixiar de fato o clube, porque quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, esses 30% sendo destinados somente para as dívidas trabalhistas, a gente tem que somar nesse bolo o Profut, as dívidas bancárias, os custos correntes que o Botafogo tem para manter toda a sua estrutura, taxas de jogos, luz, água, salário do elenco, salário dos funcionários. Quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, esses 30% do RIF não fecham a conta. É muito dinheiro indo para um único lugar. Se fosse 30% do todo seria lindo, mas infelizmente não é isso que vai acontecer. A gente tem que acompanhar esse caso, é fundamental para o Botafogo, porque a gente sabe muito bem, o Botafogo tem garantido a penhora do bem para pagar salários até o fim do ano, mas para garantir o pagamento de salários, tem que ter dinheiro na conta. E como é que vai ser essa questão da penhora do bem com o regime centralizado de execução ou mesmo com o RIF? Será que vai ter influência? Uma decisão vai se sobrepor à outra? Como fica tudo isso? Em tese, a penhora do bem que garante o pagamento dos salários foi uma decisão anterior, então teria mais peso. Mas na justiça sempre existe a possibilidade de uma caixinha de surpresas. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses temas aqui? Os substitutos para o Diego Gonçalves, essa situação do regime centralizado de execução, ponto muito importante nas finanças do Botafogo. Quero saber sua opinião. Então deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.